Enquanto a revolução dos anos 60 abria caminho para novos sons, as bandas surgiam com um som muito mais ácido do que qualquer um já tinha ouvido antes. Fora dos acordes normais de blues, o metal era o som que vinha das profundezas do inferno, de bandas que se tornaram as preferidas de muitas pessoas que no fim das contas acabaram se enjoando um pouco de ir aos shows dos Stones e do Led Zeppelin na época. Desde então, o gênero do metal evoluiu e trouxe consigo algumas das maiores bandas do seu gênero, cada uma delas com álbuns que são obras de artes impecáveis. Por isso nós vamos falar aqui hoje de 5 grandes álbuns de metal que foram impecáveis em seus lançamentos. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, me dá aquela moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar, faz o favor, deixa o seu comentário aqui pra deixar a sua opinião, beleza? Antes do heavy metal, tudo que conhecíamos era o lado mais duro do rock. Antes de Black Sabbath e Deep Purple começar a pisar na terra, o rock dos velhos tempos era como funcionava se você quisesse um som um pouquinho mais pesado do que a música pop comum. E quando se trata dos garotos mais desagradáveis do rock, o Motörhead praticamente inventou seu próprio estilo com o Ace of Spades. Estamos falando de um dos álbuns mais influentes da história do metal, com o próprio Lemmy servindo de influência para grandes astros como Ice-T e Metallica. A única ressalva, porém, é que o Motörhead e o Lemmy, na verdade, nunca se viram como uma banda de metal necessariamente. Até o dia de seu fim, o Motörhead tocou como uma banda de rock bem barulhenta. E nesse disco você pode com certeza conferir essa atitude toda. Através de toda a granulação e distorção que vem dos alto-falantes, você pode traçar uma linha clara para os sons de pessoas como Little Richard e Chuck Berry de antigamente. Tendo nascido ao mesmo tempo que garage rock estava começando a ganhar destaque, o Motörhead provavelmente ganhou a distinção por marcar a gênese do que chamamos de metal e punk rock de uma só vez. Mesmo que o sapato não caiba perfeitamente, é preciso respeitar um dos padrinhos da música pesada. A partir de seu afastamento de outras bandas da cena e sua nova abordagem inspirada no punk, o Ace of Spades revolucionou a cena do metal nas décadas seguintes. Evitando os aspectos clichês de outras bandas de heavy metal da época, o álbum permitiu ao Motörhead reinventar o seu som e entrar nas paradas musicais dos Estados Unidos, abrindo o caminho indelevelmente para o movimento thrash que logo viria a acontecer. Enquanto a turnê, logo antes e depois do lançamento do álbum, ajudou a formar as gravações de No Sleep Till Hammersmith, amplamente considerado um dos maiores álbuns de metal ou rock ao vivo de todos os tempos. Quase metade do que era lançado no metal dos anos 2000 era sobre como a vida era difícil e ela estava querendo te derrubar o tempo todo. Como o Metallica estava prestes a lançar o estranhíssimo Seranger e o Pantera estava prestes a entrar no hiato, aquela chuva de pessoas que gostavam do estilo new metal estava se sentindo meio carente e precisando ser alimentada com alguma coisa. Wake up! Wake up! Embora o System of a Down tenha ganhado destaque ao mesmo tempo que o movimento de new metal, eles nunca se encaixaram muito bem nesse molde. Enquanto compartilhavam guitarras desafinadas e uma base rítmica para o som, as letras deles tinham muito mais a dizer, e Toxicity eram eles alcançando as estrelas. Numa época em que os Estados Unidos estavam prestes a passar por algumas das questões mais difíceis que teriam que enfrentar, você poderia ter chamado esse álbum de profético de algumas maneiras, com a faixa título Chop Suey falando sobre o governo falido e as tendências das pessoas para julgar agora e descobrir as coisas depois do fato. Com um senso de humor irônico para ancorar tudo, Toxicity era mais do que apenas uma coleção de músicas da época. Essas eram as armas que você poderia usar contra qualquer um que ousasse pisar em você. E falando nessa época, cara, foi realmente um milagre essas bandas conseguirem ter encontrado um caminho pra MTV na época. Já que o Core tava praticamente dividindo o mesmo tempo de tela com o Backstreet Boys, isso aí foi uma chave para que os executivos de gravadoras na época fossem bem a fundo procurar mais desse material que estava interessando bastante a esse público bem específico na época. Com isso, eles acabaram encontrando algumas bandas que atendiam bem essa demanda, como é o próprio caso do Core e do Limp Bizkit. Mas elas não foram as únicas. Mesmo quando as gravadoras e os executivos estavam achando que o new metal era uma espécie de ciência lógica, acho que nem eles e nem a gente ainda estava preparado para o que o Slipknot iria entregar com o Iowa.
Provavelmente deve existir algum bom argumento de que a gente não estava pronto pro Slipknot naquela época, com 9 caras enlouquecidos se formando em Iowa e escondendo suas identidades atrás de máscaras. Embora Wait and Bleed e Speed Out tenham sido ótimas para o mosh pit, Iowa foi onde a escuridão se tornou muito mais ameaçadora, apresentando músicas que podiam arrancar a carne de seus ossos se você não estivesse preparado. E é melhor você acreditar que eles também assustaram o grande público. Esse álbum conseguiu alcançar o topo das paradas da Billboard na época. Somente nos dias de New Metal daquela época dava para ser capaz de pegar um disco tão estranho e esquisito e tornar ele uma das gravações mais procuradas da época. Então, talvez haja realmente muito mais raiva que precisava ser liberada do que muitas pessoas imaginavam na época, e acabou que os executivos tiveram que se curvar ao som do Slipknot no mercado. Eis que então chegamos aos anos 80 e o metal finalmente estava preparado para crescer e estava começando a dar frutos e ficar cada vez maior. Na esteira dos pioneiros que abriram caminho, a próxima geração chegou com bandas ainda mais legais que estavam dispostas de verdade a virar a cena de cabeça para baixo. Embora os anos 80 também seja muito marcado pela cena de hair metal e hard rock, a gente conseguiu encontrar uma nova definição de heavy metal muito mais clássica no Iron Maiden. White man came across the sea. He brought us pain and misery. Depois de serem reis da New Wave of British Heavy Metal, o Number of the Beast do Iron Maiden confirmou seu status como a banda de metal favorita do mundo. Sendo o primeiro álbum com Bruce Dickinson atrás do microfone, cada nota desse álbum é absolutamente imaculada, desde a galopante Run to the Hills até o final de Hallowed Be the Name. Foi também aqui que o metal começou a ficar muito mais sofisticado, falando sobre questões da vida real, como a sentença injusta do prisioneiro ou a prostituta sem sorte na 22 a Case Avenue. E não importa quantas vezes os pais quisessem descontar isso no satanismo, a faixa título The Number of the Beast é uma das faixas centrais em todo o cânone do rock e também do próprio Iron Maiden. We're on a high throughout that entire process of writing and recording The Number of the Beast. I mean, we were all super jolly and I mean everybody was just delighted. There was no stress around that album at all. Or if there was, I don't think any of us felt it, because we were just having so much fun. E embora você possa chamar o ato do Maiden de um pouco testado e verdadeiro pro gênero hoje em dia, sempre que pensar na definição de heavy metal, você vai acabar descrevendo esse disco. Bom, então, não tem como a gente falar dos maiores lançamentos de metal da história e a gente não esbarrar um pouquinho na cena do thrash metal. Em uma época em que os garotos com cabelo de poodle da Sunset Strip estavam construindo seu nome, uma outra cena estava rolando do outro lado da Califórnia. Uma cena com uma molecada que era muito mais sombria, com muito menos frescura e estavam muito mais interessados em tocar muito, mas muito mais rápido que esses caras. Embora qualquer uma da banda do Big Four tenha trazido você pra dentro do metal, você não vai encontrar nenhum disco mais fodão e mais concentrado do que Master of Puppets. Com a maioria dessas músicas falando sobre os perigos cotidianos do mundo, a musicalidade é o que se deve procurar por aqui, cobrindo tudo, desde baladas em Welcome Home Sanitarium até algumas das faixas mais pesadas imagináveis, como Disposable Heroes. E as melhores músicas do álbum conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como a faixa título dando lugar a um som épico lento de James Hetfield e Orion marcando uma das melhores performances de baixo de Cliff Burton. É uma prova do que pode ser feito com algumas guitarras e muita emoção. Antes desse álbum, o Metallica já estava definido como uma das maiores bandas de metal de sua geração, uma vez que eles tinham isso sob controle, porém, não tinha ninguém na cena que pudesse segurar esses quatro caras. Bom, esses foram só 5 grandes álbuns irretocáveis da história do metal que a gente pode citar numa lista bem breve aqui, né? A gente sabe que se a gente quisesse fazer uma lista muito maior dava pra fazer, porque existem muitos álbuns que são irretocáveis aqui, né? Mas esses são só alguns em momentos diferentes da história que são importantes da gente tocar aqui nesse vídeo. Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. Deixa aqui pra mim, na sua opinião, quais são 5 grandes álbuns irretocáveis que são bem importantes aí pra história da música, beleza? Galera, tamo juntão, muito obrigado aí pela participação de vocês e pela audiência, beleza? Tamo junto, valeu!